Olá! Hoje nós vamos estudar um dos assuntos mais fascinantes da matemática. Hoje nós vamos estudar a geometria, mais especificamente a geometria dos sólidos. Geometria espacial. Um sólido geométrico é uma figura tridimensional, ou seja, uma figura que no espaço pode ser observada em 3 direções. Para nos familiarizarmos com os sólidos geométricos, vamos iniciar nosso estudo com os prismas. O que é um prisma? Para que você compreenda exatamente o que vem a ser um prisma, considere 2 planos paralelos distintos, uma reta R que intersecta os planos e um polígono qualquer contido em um desses planos. Observe a imagem. Denomina-se prisma o conjunto de todos os segmentos de reta paralelos à reta R, com uma extremidade na região poligonal e outra no outro plano paralelo. Observe como a gente tem a imagem do que vem a ser um prisma. Essa definição de prisma indica que os prismas estão presentes no nosso cotidiano de forma intensa. As caixas nas quais são vendidos os calçados, por exemplo, têm a forma prismática. Os elementos mais importantes de um prisma podem ser observados nesta ilustração. Observe que você tem as bases, que são as regiões D e D', contidas nos planos alfa e beta, respectivamente. Elas são caracterizadas por polígonos congruentes, ou seja, polígonos iguais, do mesmo tipo. Arestas das bases são os lados das regiões D e D'. A altura H é a distância entre os planos alfa e beta. Arestas laterais são os segmentos paralelos à reta R que unem vértices correspondentes das regiões D e D'. Faces laterais são paralelogramos determinados por 2 vértices consecutivos da região D e os respectivos vértices correspondentes da região D'. Diagonais é todo segmento de reta que une 2 vértices não pertencentes a uma mesma face desse sólido. Os prismas podem ser classificados em retos ou oblíquos. No prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares às bases. Consequentemente, as faces laterais são retangulares. Observe, nesse prisma reto você vê as faces, são perpendiculares aos planos. No prisma oblíquo, as arestas laterais não são perpendiculares às bases. Observe como ele fica com um aspecto meio torto, assim, ou seja, as arestas laterais não formam um ângulo reto com os planos. Estudaremos apenas os prismas retos, devido à sua extensa utilização nas mais diversas formas geométricas do planeta. De acordo com a quantidade de lados das bases, existem formas diferentes de se denominar um prisma. Se as bases de um prisma são triângulos, ele é chamado de prisma triangular. Se são quadriláteros, o prisma é quadrangular. E assim sucessivamente. Um prisma é chamado regular quando satisfizer 2 condições: for reto e apresentar bases formadas por polígonos regulares. Observe alguns exemplos. Você tem aí prismas cujos polígonos das bases são regulares e eles são retos, Então você tem um prisma triangular regular, um prisma quadrangular regular, prisma pentagonal regular e assim por diante. Existem 2 medidas principais que precisamos saber calcular quando estamos observando um prisma: a medida de sua área e a medida de seu volume. Para entendermos como se pode obter a medida da área de um prisma, considere como exemplo uma caixa de bombons na forma de um prisma quadrangular, cujas dimensões são apresentadas na ilustração. Observe, então, que você tem um prisma quadrangular, inclusive reto. Se a base é um retângulo de dimensões 20 centímetros e 10 centímetros e a altura mede 8 centímetros, qual a quantidade de material utilizada para a construção dessa caixa? Vamos desmontá-la e planificá-la
para visualizar que faces compõem o prisma. Observe então na planificação como você poderia ter cada uma dessas faces. Para calcular a medida da superfície da caixa, basta adicionar as medidas das áreas dos dois retângulos das bases com a área de um retângulo formado pela junção das faces laterais. Assim, lembrando que a área de um retângulo é igual ao produto da medida da base pela altura, e sendo ST, quer dizer, superfície total, a medida da superfície total do prisma reto, que representa a caixa de bombons, então nós temos a superfície total desse prisma é igual 10 vezes 20, que na verdade é o quê? É a área de uma base vezes 2, porque são duas bases. Mas a superfície lateral planificada é um retângulo, né, cuja base é a soma dos lados das bases, ou seja, 20 mais 10 mais 10 mais 20, cuja altura é igual à altura do prisma, ou seja, 8 centímetros. Então você tem que a área total é igual 10 vezes 20 vezes 2 são 400, e se você soma 20, 10, 20 e 10, você obtém 60, que vezes 8, 480. Então as duas bases somam 400, e a área lateral 480. Somando você tem a área total igual a 880 centímetros quadrados. Portanto, são necessários 880 centímetros quadrados de material para confeccionar essa caixa. Observe que a superfície lateral de um prisma reto é sempre um retângulo no qual uma das dimensões é a altura do prisma e a outra é a soma dos comprimentos dos lados da base, ou seja, o perímetro dessa base. Quanto ao volume, podemos dizer que o volume de um corpo é o espaço ocupado por ele. Da mesma maneira que para medir o comprimento da sua sala podemos usar o metro como como unidade de medida, o volume também precisa de uma unidade de medida. Vamos convencionar a unidade de medida de volume como sendo o cubo de aresta unitária, ou seja, o cubo cuja medida da aresta seja igual a uma unidade de comprimento. Observe o cubo com uma unidade de comprimento. Bom, a medida do volume desse cubo você encontra multiplicando as três dimensões. Então, se você multiplica 1 vezes 1 vezes 1, você tem uma unidade ao cubo, ou seja, você tem o volume de um cubo de dimensão 1 unidade de aresta como sendo uma unidade de volume. Portanto, se for conveniente utilizarmos o centímetro como unidade de medida de comprimento, o volume será medido em centímetros cúbicos. Se for o metro, a unidade de medida de comprimento, o volume será medido em metros cúbicos, e assim sucessivamente. Pode-se provar que o volume de um prisma qualquer, cuja altura média h e cuja superfície da base tem área SB, é dado por volume igual à área da base, quer dizer, superfície da base, vezes a altura. Essa é a medida do volume de qualquer prisma. Então vamos praticar. Bom, um prisma reto, vamos supor que um prisma reto tem por base um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4 centímetros. Se a altura desse prisma tem a mesma medida da hipotenusa do triângulo da base, qual é a medida do seu volume em centímetros cúbicos? Observe a imagem do teu prisma triangular reto, que ele tem a base com 3 e 4, os catetos do seu triângulo retângulo que compõe a base, e a hipotenusa dessa base também é a altura. Bom, a medida da hipotenusa do triângulo retângulo pode ser encontrada por meio do Teorema de Pitágoras. Então, chamando, por exemplo, de h, né, que também é a altura dele. H ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos dois catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, h ao quadrado é igual a 9 mais 16, ou seja, h ao quadrado é igual a 25. Logo, h, como é a raiz quadrada de 25, a gente conclui que a altura do prisma é igual a 5 centímetros. Assim, o volume do prisma V, representado por V, ele é dado por V é igual à área da base vezes a altura. Logo, o volume é igual a base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Então, se um cateto é a base, outra é a altura. Então, a área da base é a área de um triângulo que tem base 3 e altura 4, ou seja, 3 vezes 4, base vezes altura, dividido por 2.
essa área da base, vezes a altura, que é a hipotenusa, 5. Logo, você tem volume igual a 3 vezes 4, 12, dividido por 2 são 6. 6 a área da base, vezes a altura, 5. Você vai ter, então, 6 vezes 5, 30. 30 centímetros cúbicos é o volume desse prisma. Agora que já conhecemos mais alguns conceitos geométricos, podemos explorar outros sólidos geométricos que também se destacam. Um sólido geométrico de grande importância é o cilindro. Então vamos estudar os cilindros agora. Você consegue imaginar algum sólido geométrico de contato quase que diário, possuindo a forma de um cilindro? A caneca de café que você vê, por exemplo, tem a forma de um cilindro. Claro, eliminando a asa dessa caneca, ou seja, apenas a estrutura que você tem, exceto a asa, você tem a figura de um cilindro. Para fundamentar melhor o que vem a ser um cilindro, vamos considerar dois planos alfa e beta e uma reta que intersecta esses dois planos, determinando entre os planos um segmento AB, em que A é um ponto de alfa e B é um ponto de beta. Observe. Dado um círculo C contido em alfa, definimos como cilindro circular o conjunto de todos os segmentos de reta paralelos e congruentes ao segmento AB, com origem no círculo C e extremidade no plano beta. Observe a figura, como você forma um cilindro. Os principais elementos do cilindro são as bases, que são os círculos contidos nos planos alfa e beta, a altura h, que é a distância entre os planos alfa e beta, as geratrizes, que eu represento por G, são os segmentos paralelos ao segmento AB, que tem extremidades nos pontos das circunferências que limitam as bases, o eixo E, que é a reta determinada pelos centros das bases. Esses são os elementos principais. Se o eixo for perpendicular aos planos das bases, o cilindro é dito reto. Caso o eixo não seja perpendicular ao plano das bases, o cilindro é oblíquo. Devido à sua importância, estudaremos apenas os cilindros retos. Medida da superfície de um cilindro reto. Para entendermos como se pode obter a medida da área de um cilindro reto, considere um cilindro reto e oco, feito com cartolina, por exemplo, cuja altura mede 10 centímetros e cujo raio da base mede 5 centímetros. Observe a figura desse cilindro reto, com a altura destacada e o raio da base. Se você recortasse as bases e desenrolasse a superfície lateral, iria obter 3 figuras planas. Observem. Você tem as bases circulares, né? E a área lateral, né, a superfície lateral, quando ela é planificada, você tem um retângulo. Então, as bases são circulares, logo a área de cada uma das bases pode ser obtida por meio de área da base igual a πr², cada base. Superfície da base, então, é π vezes, o raio é 5, 5², 25. Ou seja, a área de cada base é 25 vezes π centímetros quadrados. A área lateral é um retângulo cuja altura é a altura do cilindro, cuja base é o perímetro da base do cilindro. Assim, o retângulo que constitui a área lateral tem área igual a área lateral igual o perímetro da base é o comprimento de um círculo, ou seja, 2πr, vezes a altura, que é o h, a própria altura do teu cilindro. Então, a área lateral é igual a 2π vezes 5 vezes 10, substituindo o raio e a altura. Então, a área lateral vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 10, 100π centímetros quadrados. Assim, a medida da superfície total de um cilindro reto é igual à soma das medidas das áreas de 2 círculos com a medida da área de um retângulo, cujas dimensões são a altura do cilindro e o comprimento da circunferência que limita a base. Ou seja, a área total, então, é igual a 2 vezes a área de um círculo, que é igual a πr², mais a área de um retângulo, que é 2πr, que é o comprimento, vezes a altura h. Em termos de volume, o cilindro pode ser interpretado como sendo um prisma, só que de base circular. Assim, o volume de um prisma é igual ao produto das medidas da área da base pela altura.
exatamente como o prisma, só que agora a base é uma vantagem, é sempre circular. Então o volume é igual a πr², que é a área de um círculo, vezes a altura do cilindro. Ou seja, πr² vezes h é o volume de um cilindro. Agora que a gente já estudou prismas, já estudou cilindros que são semelhantes, né? Tem uma analogia, apenas lembrando que o cilindro, a base é sempre circular e prismas, as bases podem mudar de acordo com o polígono desta base. A gente agora passa por uma figura geométrica bem importante, que é a pirâmide. Então vamos estudar as pirâmides. A palavra pirâmide normalmente nos evoca na memória o formato das famosas construções egípcias, monumentos fantásticos que documentam historicamente a extraordinária capacidade arquitetônica daquela civilização e que vem encantando a humanidade há milhares de anos. No entanto, nosso estudo parte de um conceito mais amplo para a pirâmide. Seja D uma superfície poligonal contida em um plano alfa e V um ponto não pertencente a esse plano. Observe no plano a superfície poligonal e um ponto V fora desse plano. O conjunto de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e uma outra em D é denominado pirâmide. Observe como a gente tem a ideia da pirâmide através desses segmentos ligando o polígono desse plano ao vértice V. Os principais elementos da pirâmide são: nessa imagem você pode perceber o vértice, que é o ponto V não pertencente ao plano alfa, a base, que é a região D contida no plano alfa, arestas da base, que são os lados da região D, arestas laterais, que são os segmentos que unem os vértices da região D e o ponto V, as faces laterais, que são os triângulos determinados pelo ponto V e dois vértices consecutivos da região D. Além da altura, representada por H, que é a distância entre o ponto V e o plano alfa. De acordo com o número de lados da base de uma pirâmide, esta recebe um nome especial. Se a base for um triângulo, chama-se pirâmide triangular. Se for um quadrilátero, a pirâmide é quadrangular. E assim sucessivamente. Para que uma pirâmide seja denominada regular, é necessário que satisfaça duas condições: a base seja um polígono regular e a projeção ortogonal do ponto V, que é o vértice, seja um ponto V', tal que V' esteja no centro da base. Tá vendo? A base é um polígono regular e o vértice se projeta exatamente no centro dessa base. Nesse caso, a pirâmide é chamada regular. Em uma pirâmide regular, as arestas laterais são congruentes e, em consequência disso, as faces laterais também são triângulos isósceles congruentes. Nesse caso, costuma-se chamar apótema da pirâmide a altura de cada face lateral. Para aprendermos como podemos obter a medida da área de uma pirâmide, considere como exemplo uma pirâmide quadrangular regular, cuja altura e apótema medem 8 centímetros e 10 centímetros, respectivamente. Observe. Bom, nessa ilustração você tem a pirâmide com a altura e o apótema. Qual é a medida da área total dessa pirâmide? Bom, como é que a gente vai calcular a quantidade de material que a gente utilizaria para construir toda essa pirâmide? Observe que é possível visualizar um triângulo retângulo cuja hipotenusa é o apótema da pirâmide e um dos catetos é a altura e o outro cateto é a metade da aresta da base. Observe então, 10 a hipotenusa, 8 a altura e a metade do lado da base seria o outro cateto. Utilizando o teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, ou seja, é 8 ao quadrado mais L sobre 2, a metade do lado da base, ao quadrado. Resolvendo, a gente obtém a medida do lado. Esse lado vai ser 12, ou seja, 12 é a medida do lado da base da pirâmide. A base é um quadrado, de lado medindo 12 centímetros. Logo, a medida da área da base é igual a lado ao quadrado, então a superfície da base é igual a 12 ao quadrado, que resulta 144 centímetros quadrados.
Observe também que a superfície lateral da pirâmide é formada por 4 triângulos isósceles e congruentes. Assim, a medida da superfície lateral da pirâmide é calculada por 4 vezes a área de um dos triângulos isósceles, que tem base 12, que é a base mesmo, a aresta da base, e a altura dele é o apótema da pirâmide. Então a gente faz 4 vezes, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2, ou seja, 12 vezes 10 dividido por 2. Então essa conta vai dar exatamente 240 centímetros quadrados. Assim, a medida da superfície total da pirâmide é igual à soma das medidas da área da base, que é única, com a área lateral. Então, nesse caso, a área da base tem 144 de medida, a área lateral 240, a gente somando 144 com 240, obtemos 384 centímetros quadrados. Bom, para calcular a expressão do volume de uma pirâmide, vamos inicialmente decompor um prisma triangular reto em 3 pirâmides. Observem. Então você tem aqui um prisma e você consegue perceber 3 pirâmides componentes desse prisma, em destaque aí para você. Bom, as pirâmides 1 e 2 têm bases congruentes, ABC e DEF, e alturas congruentes, que a altura de uma é AD, a de outra é BE. Logo, seus volumes são iguais. Por outro lado, as pirâmides 1 e 3 têm bases congruentes, que são ACD e FDC, e alturas congruentes. A distância entre o vértice B e o plano que contém a face ACDF. Portanto, seus volumes também são iguais. Assim, sendo V1, V2 e V3 os volumes das pirâmides 1, 2 e 3, nós temos que o volume da pirâmide 1 é igual ao volume da pirâmide 2, que é igual ao volume da pirâmide 3. Mas se o volume do prisma é igual ao produto das medidas da área da base pela altura e as 3 pirâmides possuem o mesmo volume, então necessariamente o volume de cada pirâmide é igual a 1/3 do volume do prisma, que possui a mesma base e a mesma altura. Logo, o volume de uma pirâmide é igual a 1/3 da área da base vezes a altura de um mesmo prisma que tem essas mesmas medidas. Pessoal, essa ideia nos diz o seguinte, tá? A gente fez para um prisma triangular, mas vale para qualquer tipo de prisma. O volume de uma pirâmide basta ter a base e a altura, exatamente como o prisma. Só que no prisma você multiplica a base pela altura. E na pirâmide, por ser pontudo, né, o sólido pontudo, você calcula por 1/3 da área da base pela altura. Ok? Bom, agora que a gente já falou em pirâmides, né, e as principais relações, vamos falar agora em outra figura geométrica importante espacial, que são os cones. Outro sólido geométrico de destaque, portanto, é o cone. Um cone pode ser interpretado como sendo uma pirâmide de base circular. Para simplificar a ideia, a pirâmide pode ter qualquer base. O cone, a base sempre circular. Evidentemente, algumas adaptações nos formulários serão importantes. Observe a ilustração na qual podemos identificar os principais elementos formadores de um cone. Então, nesse cone você tem o vértice, que é um ponto V, igual à pirâmide, tem um vértice. A base é a região circular contida no plano alfa. A altura H é a distância entre o ponto V e o plano alfa. As geratrizes são os segmentos com extremidades no ponto V e em um ponto da circunferência que limita a base. O eixo E é a reta determinada pelo ponto V e pelo centro da base. Se o eixo for perpendicular ao plano da base, o cone é dito reto. Caso o eixo não seja perpendicular ao plano da base, o cone é oblíquo. Estudaremos apenas os cones retos pela sua maior importância. Para calcular a medida da superfície total de um cone reto, podemos realizar um procedimento análogo àquele realizado para um cilindro reto. Considere um cone reto e oco, cuja altura mede 8 centímetros e cujo raio da base mede 6 centímetros.
Bom, utilizando o teorema de Pitágoras, podemos obter a medida da geratriz do cone, pois a geratriz é a hipotenusa e 8 e 6 são os catetos. Então a gente tem geratriz ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos, ou seja, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Logo, a geratriz ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, ou seja, a geratriz ao quadrado é igual a 100. Operação inversa da potenciação, extrai a raiz de 100 e obtém que a geratriz mede 10 centímetros. Se planificássemos esse sólido, separando a base da área lateral e abrindo essa área lateral, planificando-a, nós teríamos as seguintes figuras planas. Observe, você tem a base, que é um círculo, né? Sempre vai ser de um cilindro ou até de um cone, só que no cone, se você abre a superfície lateral, você tem o quê? Você tem um setor circular, que é uma fração de um círculo como um todo, mas não do círculo da base, de outro círculo. Se a base é um círculo de 6 centímetros de raio, a medida da área da base é dada por, a área da base, se é um círculo, é πr ao quadrado. Então é π vezes o raio é 6, 6 ao quadrado, 36. Logo, a área da base é 36π centímetros quadrados. A planificação da área lateral determina um setor circular cujo arco tem comprimento igual ao perímetro da base do cone. Assim, a área lateral de um cone é dada por, a área lateral é πrg, essa área lateral. Então, resolvendo, nós vamos ter área igual a π vezes, o R é 6 e o G, a geratriz calculada antes, 10. Então, a área lateral vai ser igual a 60π centímetros quadrados. A conclusão é de que a medida da superfície total de um cone é igual à soma da medida da área de um setor circular, cujo raio é igual à geratriz do cone e cujo comprimento de arco é igual ao perímetro da base do cone. E essa área é adicionada com a medida da área do círculo da base. Da mesma forma que relacionamos prismas e cilindros, podemos relacionar pirâmides com cones. O volume de um cone pode ser obtido considerando o cone como sendo uma pirâmide regular, em que a base é um círculo e o apótema da pirâmide é a geratriz do cone. O volume de um cone qualquer, então, cuja altura mede h e cujo raio da base mede r, ele é dado por volume igual é 1/3 da área da base vezes a altura, exatamente como pirâmide. Só que aqui a vantagem é que a base é circular, então a gente tem volume igual 1/3 de πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Muito bem, entendeu a analogia que a gente faz para facilitar? Cilindro com prisma, cone com pirâmide. Então agora a gente vai estudar uma outra figura, essa muito importante, que é a esfera. Então vamos falar em esferas agora. O formato esférico está presente nas bolas da maioria dos esportes, em algumas frutas e em diversas situações. Até mesmo o nosso planeta é aproximadamente esférico. Para compreendermos o conceito de esfera, vamos considerar um ponto P do espaço e um segmento de medida R. Chama-se esfera com centro no ponto P e raio de medida R o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto P é menor do que ou igual a R. Observe. Pode-se provar que a medida da área de uma esfera de raio R e a medida do volume de uma esfera são dadas respectivamente por a superfície da esfera é 4πr ao quadrado. Portanto, depende apenas do raio, 4πr ao quadrado. Bom, e o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. 4/3 de πr ao cubo é o volume e 4πr ao quadrado é a área da esfera. Bom, com esses conceitos, nós vamos resolver algumas questões e nos aprofundarmos um pouco mais sobre aspectos geométricos que a gente estudou. Então vamos à resolução de questões. Nessa primeira questão, questão da ESAF, diz: observe o dado ilustrado a seguir, formado a partir de um cubo
e com suas 6 faces numeradas de 1 a 6. Você tem na imagem o cubo, né? Ou seja, o dado. Esses números são representados por buracos deixados por semisferas idênticas, retiradas de cada uma das faces. Todo o material retirado equivale a 4,2% do volume total do cubo. Considerando que o π vale 3, vamos aproximar por 3, a razão entre a medida da aresta do cubo e a do raio de uma das semisferas expressas na mesma unidade é igual a, letra A, 6, B, 8, C, 9 ou D, 10. Bom, como solução, vamos pensar o seguinte: o volume de um cubo de aresta de medida A é dado por volume igual. Como o volume é um prisma, o cubo é um prisma, você multiplica as 3 dimensões, A vezes A vezes A, quer dizer, base A vezes A, vezes a altura A também. Então o volume vai ser A ao cubo, deste cubo. Bom, o volume de cada semisfera de raio R é dado por 2/3 de πr ao cubo. Por que é 2/3? Porque uma esfera inteira seria 4/3. Como é uma semisfera, ou seja, metade, não é 4/3, é 2/3. Então é 2/3 de πr ao cubo. Como um dado possui faces com números de 1 a 6, ao todo, o que a gente tem? A gente tem 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Ou seja, nós temos 21 buracos, cada um uma semisfera. Se cada buraco representa uma semisfera, então o volume total dos 21 buracos é dado por 21 vezes o volume de uma semisfera. Ou seja, 21 vezes 2/3 de πr ao cubo. Isso vai dar 21 vezes 2/3 vezes 3, que é π, vezes r ao cubo. Simplificando 3 com 3, multiplicando 21 por 2, você tem 42 r ao cubo, o volume, então, de todas essas semisferas, ou seja, todos os buracos. Se o volume total das 21 semisferas equivale a 4,2% do volume total do cubo, nós podemos escrever que 42 r ao cubo, que é o volume de todas as semisferas, é igual a 4,2% vezes o volume do quê? De um cubo, né? A ao cubo. Então você tem 42 vezes r ao cubo igual. 4,2% nós podemos escrever 4,2 por 100, ou melhor, 42 por 1000 é melhor, 42 por 1000. Porque daí a gente vai poder simplificar melhor com 42 do outro lado, vezes a ao cubo. Então se você passa esse 1000 multiplicando o 42 no primeiro membro, você fica com 42.000. O 42 do segundo membro passa dividindo no primeiro, você tem 42.000 dividido por 42 igual. O r ao cubo do primeiro membro você passa dividindo o a ao cubo no segundo. Fica a ao cubo dividido por r ao cubo. Bom, 42.000 dividido por 42 vai dar 1000, que pode ser escrito 10 ao cubo. Então 10 ao cubo, que é o 1000, é igual a... Como A e R estão ambos elevados ao cubo, você pode escrever A dividido por R, colocar entre parênteses e colocar o expoente 3 em evidência. Logo você tem que 10 ao cubo é igual a A sobre R ao cubo. Então se você extrai a raiz cúbica dos dois lados até, você encontra que A aresta dividido por R, o raio, é igual a 10. A raiz cúbica de 10 ao cubo é 10. Logo a razão entre as medidas da aresta do cubo e a do raio das semisferas é igual a 10. E a resposta correta, portanto, é da alternativa D, 10. E mais uma questão, a gente vai resolver agora uma da Sesgran-Hill, que diz: um tanque cilíndrico com água tem raio da base R. Mergulhando-se nesse tanque uma esfera de aço, o nível da água sobe 9 sobre 16 R. O raio da esfera é... Alternativa A, 3/4 de R, B, 3/5 de R, C, 9/16 de R ou R sobre 2. Muito bem, vamos à solução. O volume deslocado da água corresponde ao volume da esfera que foi mergulhada. O acréscimo de volume no tanque cilíndrico corresponde ao volume de um cilindro menor, cujo raio da base é R mesmo, ou seja, o mesmo que o raio do tanque, e cuja altura é igual a 9/16 do raio.
Assim, o acréscimo de volume no tanque é dado por volume de um cilindro, área da base vezes altura, então é volume igual a πr² vezes h. Então, substituindo o volume igual a π vezes r² e o h, que é 9/16 de r. Bom, multiplicando o r com r², você vai ter volume igual a 9/16 de πr². Muito bem, esse é o volume deslocado. Sendo o r minúsculo a medida do raio da esfera que foi mergulhada, se o volume desta esfera deve ser igual ao acréscimo de volume no tanque, então nós temos 4/3 de πr², que é o volume da esfera mergulhada, é igual a 9/16 de πr², que foi o volume deslocado de água. Bom, simplificando, aqui você multiplica 3 vezes 9, 27, 4 vezes 16, 64. Simplificando o π dos dois lados, você tem que o raio da esfera ao cubo, que foi mergulhada, é igual a 27/64 do raio ao cubo, quer dizer, o raio do cilindro. Logo, o raio da esfera mergulhada ao cubo é igual a... Como 27 é o cubo de 3 e 64 é o cubo de 4, você pode escrever 3R maiúsculo dividido por 4, tudo isso ao cubo. Extraindo a raiz cúbica dos dois lados, você tem que o raio da esfera é igual a 3/4 do raio do cilindro. Então a resposta correta é da alternativa A, 3/4 de R. Com isso a gente encerra a nossa aula, tendo falado de um monte de geometria. Claro que a geometria é muito vasta, mas o que a gente falou são as coisas mais importantes. Continue praticando que você vai atingir todos os seus objetivos. Para dominar a geometria dos sólidos, é necessário antes conhecer as principais figuras planas, que são o triângulo, o quadrado, o hexágono e o círculo. A partir daí, desenvolvendo a visão espacial, fica mais fácil compreender o formulário da geometria dos sólidos e a relação entre os sólidos geométricos. Resolva pelo menos 5 exercícios de cada um dos sólidos geométricos estudados na aula de hoje, isoladamente, de modo que você tenha que calcular a área total e o volume, por exemplo. Em seguida, procure resolver problemas em que aparece mais de um sólido. Com esse procedimento, seu desempenho em geometria ficará pleno. Bons estudos!